Agora é trabalho, estudo, tudo no seu lugar. Quero que você abra comigo aí em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. E a palavra do Senhor diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Amém? Amém. Aleluia. Então, irmãos, primeiro foi difícil chegar hoje, viu? Tive que ir de manhã para a faculdade, de tarde tive que ir lá em Ipanema fazer uma consulta. Aí na ida é lindo, horário de almoço, coisa linda. Cheguei lá, tranquilinha. Na volta, gente, Central do Brasil, para quem não sabe, é um jogos vorazes. Horário de lanche, todo mundo correndo de um lado para o outro, porque tá ouvindo que o trem vai sair em 3 minutos e tem que chegar, porque o próximo trem vai saber que é o próximo trem vai sair. Minha coluna doendo, eu falei: ai, Senhor, vamos lá. Eu cheguei aqui toda capenga, sentei ali, falei: Senhor, me dê força, eu acho que eu vou ficar aqui sentadinha, só quando eu for pegar eu vou levantar. Mas aí, né, meu irmão, não tem como. Não dá, porque Ele é digno. E você não consegue, não dá para ficar parado diante de um culto como esse. E aqui nessa palavra, a gente vê 2 casas, né? Na verdade, 2 pessoas que tiveram uma mesma missão e tinham os mesmos recursos e também tiveram as mesmas investidas contra essas 2 casas. E você vê que aparentemente essas 2 casas, elas funcionavam. Elas eram 2 casas funcionais. Então, antes de vir a inundação, antes de vir a tempestade sobre essas casas, as 2 casas funcionavam. As 2 casas estavam de pé. Estavam iguais. Não dava para distinguir qual que tinha o fundamento na rocha e qual não tinha o fundamento na rocha. As 2 aparentemente eram casas que funcionavam. Eram casas que davam conta daquilo que elas foram projetadas para fazer. E visualmente elas também são casas iguais, e algo que a gente não para pensar, porque quando a gente lê essa passagem, a gente imagina uma areia e uma casa em cima da areia. Aí do lado da areia vem uma rocha, igual lá no Arpoador, e aí em cima da rocha está a outra casinha. Só que aí você vai ver algo que Mateus não falou, mas Lucas falou. Então eu quero que você abra comigo agora em Lucas 6. Vocês estão bem mesmo, gente? Vocês estão aí? É. Aleluia! Lucas 6, 47. E a palavra é a mesma parábola, só que tem algo aqui que não tem lá em Mateus. E Lucas escreve: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, as correntes, batia veementemente sobre aquela casa e não a pôde abalar, pois ela estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Então você vê 2 coisas que não está lá em Mateus. Um cavou fundo
e a casa que estava construída na terra, ela não tinha alicerces. Então não é que uma estava fundamentada na areia e a outra estava fundamentada na rocha. As duas estavam na terra. Tinha uma terra e estavam as duas uma do lado da outra. Só que no secreto delas tinha uma diferença. Porque o dono de uma casa cavou até encontrar a rocha e o outro não cavou. Então, visualmente, aparentemente, as duas estão bem nessas casas. Aquilo que está em oculto é que revela quem foi que gastou tempo cavando e quem não gastou tempo cavando. Aleluia. Mas visualmente... Ai, os irmãos já estão brigando. Mas visualmente essas duas casas funcionavam. E aí você pergunta, por quê? Por que será que um cavou e o outro não? Porque cavar, irmãos, dá trabalho. Dá muito trabalho. Essa é a verdade. Às vezes a gente vem e glamoriza muito as coisas e tem Jesus como uma religião que funciona. Então assim, eu preciso de algo na minha vida para fazer a minha vida funcionar, para receber as bênçãos de Deus. Então, qual religião eu devo seguir? Ah, essa daqui parece maneira, eu acho que vou por essa daqui. Só que não é assim que funciona. Porque cavar, irmãos, dá trabalho. Verdade. Eu fui ver, né, vídeos sobre fundamento, que eu não entendo nada. Eu lembrei até do pastor Mano, que tem um negócio lá de sapata. Eu falei, gente, vem tocar da sapata? É a esposa de sapato? O que é isso? Que raio de sapata é essa? Aí eu fui lá ver. E os caras falando, né, que o terreno, quando é rochoso, eles têm que contratar uma equipe para demolir. Porque eles não conseguem. Quando é terra até vai, mas o terreno rochoso dá muito trabalho para cavar. Então, esse cara que gastou tempo cavando, ele não só cavou a terra até achar a rocha, mas depois que ele achou a rocha, ele teve que cavar mais ainda para fazer o fundamento na rocha. Então, olha a trabalheira que dá. E aí você imagina esse cara fazendo isso tudo, vendo o vizinho dele com a casa pronta. Porque se os dois tiveram a mesma missão, no mesmo momento, e um perdeu tempo, porque não é perder tempo, mas naquele momento poderia ser no olhar humano que ele estava perdendo tempo. E aí ele está ali cavando e o outro já começa a construir a casa. Quem termina primeiro? Porque não tem fundamento. Ele termina a casa primeiro, ele dá resultado primeiro. Então por isso, irmãos, que a gente não pode se comparar. É por isso que a gente tem que focar no que o Senhor nos chamou para fazer. Porque às vezes a gente olha, irmão, caraca, o irmão está voando. Irmãos, quando você não gasta tempo cavando, é fácil construir casa. E realmente a fachada dele vai ficar pronta antes de você, realmente. Mas tem um porém, que vem glória a Deus, o sofrimento. Que seriam essas inundações, essa chuva, esse vento. Porque aquele que constrói a sua casa na terra, sem fundamento, ele não está prevendo que vai ter sofrimento. Porque é aquele que veio achando que o evangelho é bem bom, achando que não vai ter aflição, não vai ter luta, não vai ter cansaço, não vai ter doença. Só que aquele que constrói com fundamento, é como a palavra diz, ele não só escuta a palavra, ele a pratica. Então aquele que ouve a palavra e a pratica, ele entende que o quê? No mundo tereis aflições. Eu não vou ser, desculpa o termo, idiota de construir um negócio, uma casa sem fundamento, quando eu sei, quando a palavra me garante que eu vou passar por aflição. Como que a minha casa vai ficar de pé se eu sei que vai vir chumbo grosso lá na frente? Eu sei, porque a palavra me garante. Quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, ele não está só entrando, ele está garantindo, vocês vão ter aflição. Vocês vão ter. E sinceramente, irmão, se a gente não tivesse, será que a igreja clamaria Maranata? Será que a gente estivesse todo mundo tranquilo aqui? A gente sairia da nossa zona de conforto, como a Mariana bem pregou no domingo? Não. É por isso que ele sacode a gente. Porque é essa sacudida que vai expor qual é a casa que está fundamentada e qual é a casa que não está fundamentada. E não é Satanás
vem com essas inundações. É o próprio Deus que permite. Porque Ele quer expor. Às vezes a gente, nossa, não, o Senhor não vai expor, Ele não quer isso. Ele vai tratar comigo no secreto. Não, Ele quer que você seja exposto. Não para que Ele, porque às vezes a gente fala isso, é porque o Senhor, Ele quer saber se eu estou firme ou não. Não, irmãos, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quando você está falando que você está muito fundamentado numa coisa, mas quando você não está, Ele sabe. Mas Ele não quer só saber, Ele quer que você saiba. Porque só quando você sabe, é quando você se move para transicionar, para construir uma casa fundada na rocha. Não faz sentido você construir uma casa na rocha se a casa que você construiu sem fundamento está lá, de pé. Então Ele vem e derruba para te mostrar, ei, não vai dar certo. Não vai dar certo você construir isso sem fundamento. Aleluia! Então Ele vem com sofrimento. Aleluia! E expõe quem está dentro e quem está fora. Aleluia! E Ele não faz isso porque Ele é um Deus mau, porque Ele é um Deus, como é que fala? Tirano. Não, muito pelo contrário, Ele faz isso porque Ele é bom. Ele é um pai bom, porque se Ele não fosse, irmãos, você não tá? Fica aí fingindo, fica aí enganando todo mundo. E quando meu filho ir para a terra reinar, a gente resolve isso, mas não, Ele dá uma oportunidade para a gente mudar essa situação aqui e agora. Isso, gente, provém de um pai bom. Isso é a bondade de Deus. Essa exposição é a bondade dele. E esse sofrimento provém de uma bondade de Deus. Isso é doideira a gente pensar, mas é a verdade. O sofrimento provém do bom caráter do nosso Senhor. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 19. A palavra diz, porque também é necessário haver heresias entre vós, para os que são aprovados se manifestem entre vós. Ele permite isso, gente. A traição, a calúnia, não é nem pelo irmão, nossa, porque o Senhor está aprovando ele, porque quando ele percebeu quanto ele está sendo caluniador, quanto ele está sendo traído, como ele vai se arrepender. Não, ele está aprovando você. Ele está recebendo isso. Ele está te provando se você realmente nessa área você está bem fundamentado. Eita, Jesus. E dependendo da sua reação, é exposto se você tem fundamento ou não. Então o Senhor permite essas coisas. Nossa, Satanás está vindo com fúria. Irmãos, quem é ele? Contra a igreja. Aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, irmãos, e abriram mão do controle, é Deus. É Deus que permite. Então Ele permite sim que a gente passe por essas situações. E isso provém de um bom caráter do Senhor. E quando você diz que foi curado em algo, aí sim que Ele quer saber, você foi curado, vamos ver. Você realmente foi curado aí nessa área. E de novo, não é para que Ele prove o que Ele, não, é para Ele te mostrar. Para que você realmente entenda, cara, não fui curado não. Porque se você não foi, você começa a trabalhar naquilo. Então é isso que Ele faz, Ele expõe os filhos. Para que haja oportunidade para essa transição para a rocha. Enquanto a gente não passa por isso, a gente fica, como o profeta fala, naquelas, eu não sei se fala espiral ou aspiral, aquelas escadas assim. Espiral, eu suspeitei. E aí, o certo é você ir em fases, porque a vida com o Senhor é em níveis. Mas quando você não passa aqui, você só fica aqui. Passando pelas mesmas coisas, pelas mesmas coisas, pelas mesmas coisas. Aí quando você é provado aqui e vê que realmente agora você está bem fundamentado nessa área, aí sim você passa para o próximo nível. Mas a gente só se liga nisso quando o quê? Quando a gente é exposto. É por isso que o Senhor fala dessas duas casas, que foi necessário vir a chuva, foi necessário vir a inundação. Porque se não viesse, todo mundo ia achar as duas casas lindas, ia ficar tudo bem. E na verdade até os próximos
Por isso que ele faz questão de mostrar o quanto não dá certo construir esse fundamento. Ele expõe, olha, tá vendo? Não dá certo. Olha o que aconteceu. Caiu, a casa caiu mesmo. A casa caiu. Então, eu creio que não só individualmente, mas coletivamente, o Senhor ele tem nos dado oportunidades para a gente fazer essa transição para a rocha. Não sei quantos têm percebido, mas a gente tem falado de muitos assuntos repetidos, assim. E o Espírito Santo ele faz isso. Quando ele fala, ele sai falando com todo mundo no individual. E quando a gente vem para a reunião coletiva, vai testificando. E a Nai perguntou sobre a mesa. E o tio Moisés, ele fez um estudo sobre mesa. A Nai nem sabia. E tem um estudo que ele fez sobre mesa, sobre ceia. E está se falando isso, está se cantando sobre isso, sobre a mesa do Senhor. E por que isso? Porque é o Senhor expondo a gente. Porque a gente fica constrangido, irmão. Não sei vocês, mas quando é pregado, quando é cantado, quando é exposto uma coisa que eu não faço, a gente fica como? Caraca, eu não faço isso. A gente se constrange, a gente fica com vergonha mesmo. A gente fica com vergonha. Caraca, isso é o certo, eu não estou fazendo, Senhor. Meu Deus, me perdoa. E aí é exposto. E às vezes não é exposto só para você, não. É exposto também para o irmão que está do teu lado. Porque se só for você com você, você fica tipo assim, a casa caiu. Mas, deixa assim mesmo. Ninguém vai saber. Não. Às vezes ele faz propósito mesmo. Ele te expõe na frente das pessoas. Para que aí você vai ser obrigado a construir outra casa agora no fundamento certo. Porque estava todo mundo vendo. Todo mundo viu que a casa caiu. Não foi só você. Então ele expõe mesmo, irmãos. E de novo, isso provém de um bom caráter de Deus. Isso é o Senhor sendo um bom pai. É Ele se movendo em amor por nós. É Ele nos dando essa oportunidade. E eu queria falar só mais um pouco sobre o sofrimento em si. Porque eu acho que é algo que as pessoas ficam, eita, sofrimento, a gente sofrer, filho de Deus. Só que, como eu bem já falei, se não fosse isso, aquele que construiu na rocha nunca ia perder o tempo dele construindo o fundamento. Porque nós, irmãos, nós buscamos a facilidade. A gente vai pelo que é mais fácil. Não é porque a gente é preguiçoso, é porque o Senhor nos deu um cérebro e a gente tem que usar esse cérebro. Quando a gente usa ele, a gente vê as possibilidades e fala, cara, isso daqui vai ser mais rápido, vai dar mais resultado. E é natural o ser humano igualar resultado com o que está dando certo. Se está dando resultado, está dando certo. Então, se uma casa é construída mais rápida, na nossa cabeça está dando mais resultado, então esse é o caminho. Então, o Senhor ele vai afunilando a gente porque Ele conhece a gente, porque Ele é o nosso Pai. Ele conhece. Da mesma forma que eu falei, será que a gente clamaria Maranata se estivesse tudo bem? O Senhor sabe que não. Será que a gente construiria e ficaria ali suando, dia após dia, cavando e cavando e cavando, sem resultado nenhum? Se a gente não soubesse que lá na frente aquele fundamento ali vai ser muito necessário pra gente, não, a gente não iria perder esse tempo. Porque a gente busca pela facilidade. E é tão difícil, irmãos, isso, porque quando a gente está ali cavando, a gente não sente nada. Não tem resultado. Só que a gente assimila muito de que só vai estar dando certo se eu tiver uma super experiência sobrenatural com Deus. Se eu sentir um arrepio, se o meu coração estiver pulsando, se eu começar a chorar, se não sei o que, se eu ouvir a voz audível, é voz audível de Deus, né? Mas vocês entenderam, porque quando a gente escuta nitidamente a voz dele, ou tem que vir um anjo aqui e falar, e cara, o cara estava lá cavando, e não tinha resultado nenhum, ele só estava cavando. Aleluia! O resultado veio muito depois que ele ficou lá, aí depois que ele colocou o fundamento, aí ele começou a construir, aí a casa ficou pronta, mas aí, meu irmão, aí o vizinho já recebeu todos os elogios, o vizinho já recebeu todos os, caraca, tu é bênção, hein? Tu tá bem, hein? O teu amigo ali, a gente tem que orar muito pela vida dele, porque até agora nada, mas você é bom, tua casa já tá de pé, você recebeu uma
missão e você foi lá e cumpriu. Uau, parabéns. Então é necessário ter a exposição para que se revele quem realmente tem o fundamento, quem realmente está alicerçado na areia. E algo que a gente pensa muito em relação ao sofrimento, porque quando a gente vê tempestade na palavra, a gente fica, é um negocinho que a gente vai passar, vem e vai, é só um negocinho, um valezinho, uma tempestadezinha, sofrimento mesmo. Não, sofrimento mesmo, o crente não passa. Se estiver passando é porque está em pecado, se estiver passando é maldição hereditária, se estiver passando é porque está desobedecendo, é porque... E vai surgindo várias hipóteses. Você vai ler Jó, você vai ver os amigos de Jó, tipo assim, não, você é inimigo, você é perverso, não tem como você estar vivendo o que você está vivendo se você não tivesse pecado. E Jó está tipo assim, cara, você não está entendendo, os perversos estão lá, ricos, eu que era, sabe, que eu seguia a palavra, que estava alinhado, eu que estou aqui, eu estou assim. Então a conta não fecha nesse teu pensamento. A verdade é que a gente sofre, irmãos. A gente passa por aflições e passa mesmo. E passa mesmo. E Ele permite isso. Porque ser filho de Deus não é você não sofrer. Não é você não ter falta das coisas. Vai faltar, desculpa. Desculpa do coração. Vai faltar, irmão. Porque a questão não é não faltar. A questão é você não sentir falta. Então imagina que tá um calorão lá fora, igual eu tô até profetizando. E aí bateu o ar-condicionado ali. Glória! E a gente vai estar aqui no frio. No verão aqui, ó. Isso não significa que o Rio de Janeiro tá frio. O Rio de Janeiro continua quente. Mas a gente vai estar sob o ar-condicionado. E a gente está submerso nesse ar-condicionado. E por conta disso, nós não sentimos frio. Mas está calor fora. Irmãos, quando a gente descansa nele, debaixo das asas dele, pode estar calor. Mas a gente não vai sentir isso. Porque a gente vai estar submetido a essa asa, a esse descanso. Aleluia! Então é sobre ótica, irmãos. É sobre em quem você está descansando. Não é sobre o que está acontecendo ao seu redor. É sobre em quem está o teu descanso. Porque se você estiver fundamentado nele, descansado nele, a tempestade vai vir e a única coisa que você vai fazer é olhar e rir. Vai orar para que as coisas melhorem, lógico. Mas você vai olhar e falar, ai Senhor, isso aí eu já tô. Essa fase aí eu já passei. E às vezes, irmão, não sei se já aconteceu com você, você passa por uma prova que você lembra que aquilo te pegava muito no passado. Aquilo era, caraca, aquilo ali te pegava muito. E aí quando você passa de novo, você fica, mano, caramba, isso aqui me derrubava. Era isso aqui que derrubava a minha casa. E agora é só tipo uma brisa na sua casa. Você nem sente. Porque você perdeu tempo, você investiu o seu tempo cavando, irmãos. E quando você cava aquilo que antes fizeram vento que te derrubava, agora é só uma brisa. Porque a sua casa está bem fundamentada. Então não acho que é perder tempo, como eu estou falando, mas é investir. Essa é a palavra, investir. Porque nós, como cristãos, que cremos na palavra, sabemos que, caramba, teremos aflições. E eu preciso me preparar para esses dias. Só que nós, irmãos, muitas das vezes a gente vem para os braços do Pai pelas bênçãos que Ele pode oferecer e não por Ele em si. A gente quer, como eu falei no início, uma vida que funcione. Então a gente pensa, cara, o que vai fazer a minha vida funcionar? Eu já ouvi um tal de Jesus que todo mundo falou pra mim que quando Ele está na nossa vida, tudo se encaixa, tudo funciona. Então eu estou mal agora, mas eu vou entregar a minha vida para um cara que vai ajeitar as coisas. Então a gente vai por ele, para Ele, pelas coisas que Ele vai fazer, pelo que Ele pode proporcionar. E uma pessoa que vem dessa maneira, gente, a casa não é sustentada, não tem jeito. Por isso que a gente vê tantos vem e vai, vem e vai. Porque são pessoas que vêm pelos motivos errados.
ficar lá, cavando e cavando e cavando. Então não é fácil. Esse é o Evangelho. Não tem pra onde fugir. Não tem o que aflorar, o que deixar bonito. É o Evangelho. É a mensagem de arrependimento. É, cara, vem, se arrepende. Foi esse cara que antecedeu Jesus, que abriu os caminhos para Jesus. Foi o cara que não é que o cara falou, olha, tá vendo alguém legal aí que vai ajeitar a vida de vocês. Não, ele veio, ei, arrependa-se. Tá vindo um Salvador, mas para você ser salvo, você tem que saber que você precisa ser salvo. Você precisa, ele vinha alertando sobre o pecado. Ei, vocês são pecadores, ei, vocês precisam dele. Foi esse cara que antecedeu Jesus. E é assim que nós também temos que anteceder Jesus na vida de outras pessoas. Às vezes a gente fala, ai, irmão, calma. É tipo assim, cara, arrependa-se. Arrependa-se. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependa-se. Você precisa de um Salvador. Teve uma mensagem, eu vou ler aqui agora com vocês, que foi uma mensagem que foi a última vez que eu preguei, mas foi lá onde congregava, tá? Com o Breno, a Brena e a filha dos Breno, a Bibi. E tava a Nai também, pregadora da palavra da lá. Eu li lá em Jeremias 48, eu quero que eles voltassem comigo. Jeremias 48, versículo 11. E a palavra do Senhor diz: desde a sua juventude, Moabe tem estado sossegado, e ele sobre o seu sedimento assentou, e não foi esvaziado de vasilha para vasilha. Ele nunca esteve em cativeiro, portanto seu sabor permaneceu nele, e seu aroma não é alterado. E aqui você vê o profeta Jeremias sendo usado por Deus para trazer uma maldição, para ferir Moabe com essa palavra. E ele fala para Moabe: ei, Moabe, você esteve sossegado. E você fica, ué, gente, mas isso é um problema? E o Senhor vem julgando Moabe: ei, vocês estiveram sossegados. Vocês não foram passados de vasilha em vasilha. Vocês estão sob o seu sedimento. E aí quem estava aqui domingo vai lembrar do que a Mariana falou sobre zona de conforto. Que a gente não nasceu para isso. E sim, o Senhor julga aqueles que permanecem sossegados. E Ele julga Moabe: vocês nunca tiveram cativeiro. Vocês nunca foram levados em cativeiro. Vocês não passaram pelo que Israel passou. E Ele julgando Moabe por causa disso. Porque a gente não nasceu para essa zona, irmãos. A gente não nasceu para ficar confortável, tudo bem. E você vê aqui que Ele fala sobre o fedor. O seu aroma não é alterado. Sobre o seu sedimento se assentou. E esse sedimento é como se fosse o mosto, né? O mosto do vinho, o sedimento do vinho. Tem algumas pessoas que até falam fezes mesmo, fezes do vinho. Porque não tinha filtração naquela época, então o vinho, para ser filtrado, ele era passado de vasilha para vasilha. Então o vinho que ele ficava ali, confortável, ele ficava sobre o seu próprio sedimento. E o Senhor está falando: cara, vocês fedem. Vocês que estão na zona de conforto, vocês fedem. Porque o caráter, ele só é tratado, a gente só é filtrado quando a gente é passado de vasilha para vasilha. Quando a gente permanece na mesma vasilha, a gente fica sobre o nosso próprio mosto. O caráter não é tratado. Por isso que a gente precisa permitir que Ele mexa com a gente mesmo. Porque é só quando Ele mexe com a gente é que o que está aqui é exposto e a gente vê: caraca, isso aqui é um problema. E quando a gente vê que é um problema, a gente tem a oportunidade de mudar isso. Por isso que o Senhor fala: ei, irmão, vocês têm estado sossegados. Isso é um problema. E quando eu preguei sobre isso, eu lembro que logo no início eu falei: cara, eu vou pegar sobre uma parada e eu sei que depois que eu falar não vai ter mais volta. Falei bem assim: depois que eu falar isso aqui, e imagina, irmão, você chegar, porque a palavra ela fere primeiro aqui, né?
fere primeiro, fere depois, faz fere e dor. Então imagina você chegar, ei, deixa o Senhor mexer com você, deixa Ele passar de vasilha para vasilha, porque é nesse movimento que Ele vai tratando você, que Ele vai cuidando de você. Eu falei, cara, olha, depois que eu falar isso aqui não tem mais volta, mas foi o que o Senhor me moveu a falar, então eu vou falar. E eu lembro que quando eu orava, quando eu pensava sobre isso, sobre 2024, eu sempre falo, cara, vai estar vindo coisa pesada aí. Eu sempre ficava pensando, cara, tá vindo algo aí, o Senhor vai me provar. Eu sentia, cara, o Senhor vai me provar. Vai vir, porque eu falei, eu declarei aquilo. O Senhor vai me provar isso, vai ser. E eu lembro que algo que sempre me pegava muito era a família. Minha família não é cristã. E eu sempre quando tinha brigas em casa, aquilo, a Dina fala, mano, você é igual uma esponja, você vai sugando os problemas que não é seu. Você ficar mal no negócio que não tem nada a ver com você. E sempre quando tinha assim coisas sobre família, aquilo me pegava muito. Só que dos tempos pra cá, quando acontecia alguma coisa que antes pra mim poderia ser algo terrível, eu olhava e falava, Senhor, aqui ó, minha família é tua. Tá na chance. Beijo. Eu segui a minha vida, E quando eu senti que esse ciclo tinha passado, que o Senhor realmente veio com o vento e viu, deixa eu ver se tá alicerçado mesmo. Aí veio e ó, ficou de pé. Ficou de pé. Então vamos pra próxima. E aí quando a gente vai pra próxima, eu fiquei, o que será? E quando eu estava nesse pensamento, eu pensei muito sobre saúde. Eu nunca fui pega em algo relacionado à saúde. Sempre, se bem, né, que quando você vai no médico, não tem diagnóstico, não tem, né? E o pobre, meu irmão, só vai no médico quando tá morrendo, vamos ser sinceros. E eu ficava pensando, cara, será que é saúde? Será que é sobre isso? E eu fui ao médico, no início do ano, fazer exames de rotina. E aí, eu acabei sendo diagnosticada com uma doença chamada tireoidite de Hashimoto. Minha mãe sempre ri quando eu falo. Que o Hashimoto, que Hashimoto tem, garota? E é uma doença autoimune, que seria como se meus anticorpos, que deviam estar atacando coisas que vêm de fora, estão atacando a minha própria tireoide. Então é o anticorpo que vem da tireoide atacando a própria tireoide. Isso são doenças autoimunes, quando o nosso corpo ele se ataca. E aí, nisso eu fui fazendo outros exames, depois que eu descobri isso, e descobri que eu também tinha um nódulo na tireoide. Um nódulo benigno, mas que eu tenho que ficar sempre de olho nele agora. Pra ver se tá tudo bem, pra ver se, enfim. E tomando de remédio, tô tomando 6 remédios por dia. Tô tomando mais remédio que o de Moisés, que teve ataque no coração. E é isso. Essa reviravolta aconteceu. Inclusive hoje foi por isso que eu fui lá pro Zona Sul para ir na nutricionista. Olha só, a futura nutricionista. Mas tive que ir lá porque ela entende sobre doenças, né? Então ela foi bem específica com aquilo que eu tinha. E aí, irmãos, eu lembro que disso tudo que aconteceu nessa reviravolta, eu lembro que eu estava, conversando ali com a Alessandra numa dessas consultas. A Alessandra, olha por mim, porque eu ficava bem, mas aí quando eu ia lá no consultório, eu ficava olhando aquelas paredes brancas, aquela cadeira, eu começava a ficar nervosa por causa do ambiente. Eu mandei uma mensagem para a Alessandra, olha por mim. Irmãos, os intercessores estão aí para isso, tá? Podem perturbar. É isso aí. Alessandra, olha por mim. E aí, isso tudo aconteceu. Só que assim, irmãos, algo que foi muito essencial foi a minha mãe, que ela não, ela está desviada, mas o tempo todo, a única coisa que ela dizia era, você tem que ser grata. Você tem que ser grata, filho. Poderia ser algo pior. Sabe, o Senhor está cuidando da gente, a gente teve dinheiro para ir lá, para ir na consulta. A gente teve dinheiro para fazer os exames. Meu Deus, Deus é maravilhoso. Imagina se você não fosse ir na consulta. Imagina se você não ia ficar sem saber, mas você foi lá, você fez. A gente tem que ser grato, a gente tem que agradecer. E você vê como o Senhor está usando as pessoas improváveis para afirmar isso. Cara, seja grato. Eu fiquei meio assim, com a notícia, e logo depois eu tenho que ser grata. Eu tenho
tenho que ser grata, cara. Que oportunidade rica de provar pro meu Deus que eu quero Ele. Apesar de qualquer circunstância. Agora não é da boca pra fora, sabe? É uma situação em que eu posso olhar pra Ele e falar: Senhor, eu te quero mais do que tudo. Amém. E ser provada nisso, irmãos, como é que eu posso dizer? Quando você acha que o dom é uma oportunidade única, vamos dizer assim. É um privilégio, Porque se a gente fosse só filhos imaturos que Ele duvida, Ele deixaria a gente lá. Se Ele quiser amadurecer, amadurece. Se quiser amadurecer, não amadurece. Mas Ele vem e fala: filho, eu quero que você amadureça. Eu quero mais. E Ele vem, irmãos, e Ele vem porque Ele nos ama, porque Ele é um Pai bom. E não importa o que esteja acontecendo na nossa vida, isso provém de um bom caráter de Deus. Não interessa, porque a gente não pode ler Ele por aquilo que está acontecendo na nossa vida. Não pode. Eu não estou falando que não é para orar, irmãos, tá? Segunda-feira a gente orou aqui, os jovens. Falei: ó, gente, é isso. Aí colocaram as mãos sobre mim, Mari, Tainá, Vitor e Renatinho, e a gente orou. Então não é sobre isso. Sim, a gente tem que orar. Mas quando tudo isso aconteceu, eu recebi algumas palavras que vieram de boas intenções, mas se vocês forem pararem para pensar, não faz muito sentido para um cristão. Porque as palavras que eu recebi assim foi: não fica triste, Ele vai te curar. Irmãos, eu não tenho que ficar feliz porque Ele vai me curar. Eu tenho que ficar feliz porque Ele está comigo. Não interessa se Ele vai me curar ou não. Eu não tenho que ficar triste, não importa. Ana, não se preocupa. Ele é o Deus que cura. Sim, é verdade. Mas se Ele não curar, eu também não é para me preocupar. Não é para me preocupar em nenhuma situação. Ele curando ou não. Não estou incentivando vocês a não buscarem isso. Se inflamem, até porque a gente só vai saber se é vontade dele ou não se a gente orar. Se a gente não orar, a gente sempre vai ficar com aquela dúvida. Não aconteceu porque ele não estava querendo, não aconteceu porque eu não me posicionei em oração. Então quando você se posiciona e não acontece, é a garantia. Cara, só não aconteceu porque ele não quis. Porque eu fiz a minha parte, que é me posicionar em oração. Então orem, clamem. Mas entendam, irmãos, a gente não está com ele pela cura. A gente não está com ele pelas bênçãos. A gente está com ele por ele. É por ele. Então, nós não devemos nos preocupar. Nós não devemos ficar tristes. Mas não é porque o vento vai passar. Se ele quiser que o vento permaneça por anos, o vento vai permanecer. O que interessa é se a casa vai cair ou não. O que interessa é estar bem alicerçado. Porque ele usa do sofrimento como megafone. O mundo, irmãos, ele tem ficado ensurdecido. E o Senhor usa o sofrimento como megafone para que todos escutem: eu sou o Senhor. E antes daquilo que você não estava sensível a escutar, no meio do sofrimento fica nítido aos seus ouvidos. Amém. Então, irmãos, é isso, é cavar. É saber, ter certeza que, cara, as aflições elas vão vir, a doença ela vai vir. Ele permite essas coisas. Isso provém de um bom caráter do Senhor. Todos aí? Amém. Só que a gente sempre faz uma pergunta. Sempre quando está vindo chumbo grosso, quando a família não está bem: Senhor, como que isso vai cooperar para o meu bem? Primeiro, a gente viu aqui que o sofrimento ele é importante para expor quem está dentro e quem não está. E ele quer isso, é importante. Mas algo também que o sofrimento ele faz é fazer com que a gente conheça uma característica dele, irmãos, que antes a gente só ouvia falar, e naquela hora, irmãos, é nítido para você, você sente. Então tem uma porção de Deus que a gente só encontra no sofrimento. Quando está tudo bem, a gente até conhece ele, mas tem coisas nele que a gente só se aprofunda em meio a essas tempestades mesmo. Sabe, uma coisa é você ouvir: cara, confie no Senhor. E aí você
está bem, você está num trabalho legal. Agora, irmãos, quando você foi demitido, quando você está prestes a ser demitido, ou quando você está com alguma crise financeira e alguém chega para você e fala: ei, confia no Senhor, você fica: meu Deus, confiar no Senhor. E você sente aquilo. Caramba, verdade. Uma coisa é você ouvir dos outros: Ele é consolador. E você dizer isso, até proclamar: Ele é um Deus consolador. Agora, irmãos, quando você precisa de consolo e Ele te consola, meu Deus do céu, aí você, cara, Ele é consolador. Ele é consolador. Então Ele faz a gente passar por isso, irmãos, porque Ele quer a gente. Ele quer tanto a gente que Ele fala: cara, deixa eu mostrar pra Ele o quanto eu sou um Deus que consola, o quanto Ele pode confiar em mim. Deixa eu mostrar pra Ele que não seja só algo que Ele escuta de outras pessoas em testemunhos, ou que não seja somente algo que Ele lê na Bíblia e fala: uau, nessa época acontecia. Não, deixa eu mostrar pra Ele que eu ainda sou Deus, que eu ainda faço, eu ainda provenho, eu ainda sou o Deus do sobrenatural. E Ele faz, irmãos, Ele mexe com a gente, e a gente fica sem entender nada. Né? Aqui em relação à dança, ao espontâneo, a Mariana falou aqui no domingo, e a gente estava passando pelas mesmas crises, né? A gente não sabia. Porque eu estava me sentindo assim, eu falei: cara, eu estou confortável. E aí ele vai pedindo coisas de você, e você fala: Senhor, mas eu só sei fazer isso. Eu lembro que a única vez que eu chorei foi, acho que a primeira vez que a intercessão aconteceu. Eu cheguei em casa, eu só falei, no dia seguinte, na verdade, de manhã, chorava e falou: Senhor, eu não sei orar, eu não sei interceder, eu não sei fazer isso, não sei. A única coisa que você fazia é dançar, e você não quer que eu faça dança. O que eu estou fazendo? A única coisa que você está fazendo, o Senhor não quer mais que eu faça. E Ele faz isso, irmãos. Ele vai mexendo, porque se você for muito bom em algo, quando dá certo, você fala: cara, tá dando certo porque eu sou muito bom. Sou tão bom que tá dando certo. Agora, quando tu é ruim, aí quando dá certo, você fica: caraca, é Deus. É Deus puro. E todo mundo que tá à sua volta fica: caramba, é mesmo. Porque você não, por você a gente sabe que não rola, né? Mas caramba, tá rolando, tá acontecendo. Então Ele faz isso mesmo, para que fique a glória seja toda pra Ele. Aleluia! Eu tem algo que é muito específico, parece pouco, mas o meu pé, olha o meu pé, ele tem a ponta, esse troço pra frente. E falam que é o pé de bailarina. Eu falei: bom pra caramba pra eu dançar. Coisa linda, olha, pezinho de bailarina, a minha também sempre fala: caraca, teu pé tá lá na ponta, lá na frente a ponta. Só que na oração, quando eu estou de joelhos, o que dói? O raio do pé. Eu tenho essa polpa aqui pra frente, eu apoio no pé, o pé fica doendo. Então aquilo que antes funcionava super pra mim na dança, agora é isso que faz com que na oração eu fique: Senhor, me ajuda. E aí eu fico de pé, eu sento, mas aí eu me distraio, eu falo: cara, tem que ser de joelho não, pra me concentrar. Então, se for ver as características, eu não sou ideal pra isso. Mas Ele faz isso mesmo, Ele pega o improvável mesmo. Pra que todas vejam: caramba, é Ele. Então, irmãos, deixa Ele mexer com você. Deixa Ele mexer com você. E não se preocupe se a casa cair, porque se a casa cair é uma oportunidade que você tem única de construir a sua casa na rocha. Aleluia! Então, irmãos, se a nossa oração ela não seja: Pai, me tira desse sofrimento, não aguento mais. Quando a nossa oração seja sempre: Pai, se revele a mim, se revele em meio a isso, em meio a esse caos, se revele a mim. É isso que interessa, Senhor. Se revele a mim. Sabe, tudo que a gente faz, irmãos, é para conhecê-lo e para revelar. É duas opções, ou às vezes meio combo, mas normalmente é conhecê-lo mais e revelá-lo a outros. Então, às vezes a gente está passando por certas situações e a gente fala: Senhor, eu não estou te conhecendo mais a partir disso. Mas mal sabe você que aquele que está te olhando está falando: caramba, como ele... Que Deus é esse, mano? Que está sustentando essa pessoa. Olha o que ela está passando, mas ela está bem, ela está firme. Então é sempre para conhecê-lo e para revelá-lo a outros. É sempre sobre isso, conhecê-lo e revelá-lo. Então que a nossa oração seja: Senhor, se revele a nós. Sabe, não está tudo bem, eu clamo para que melhore, mas Senhor, se não melhorar, o que eu te peço
consigo passar por isso numa boa, eu consigo esperar ficar bem, ou se não ficar, mas uma coisa eu não consigo, é viver sem a sua presença. Isso não dá, isso não tem possibilidade, não dá. Então é essa a oração, Senhor, presença, 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 presença. Ah, Senhor, me cura aqui, mas olha, o que interessa de verdade é a presença de Deus. É isso que interessa. É isso que interessa, é a presença dele. Porque, irmãos, nele tudo faz sentido. Eu já escutei muitas pessoas, porque isso é uma mentira, porque falam que quando você está no mundo, quando você não vive para o Senhor, e aí você está em pecado, você fica mal, e quando você bota sua cabeça no travesseiro, vem aquela sensação de solidão. E sim, muitos acontecem isso, mas eu acredito, irmão, sinceramente, que para Satanás é moleza fazer com que você viva uma vida só de prazeres, que você não se sinta incomodado com muito nenhum. Porque a gente vive o que hoje? 80 anos, 90? O que é 80 anos perto da eternidade? É nada. Então, para ele, você ter uma vida de prazeres aqui, é a vez que você quer estar aqui. Mas nós entendemos que isso tudo aqui, vai passar. A única coisa que a gente cara, Senhor, adianta a eternidade um pouquinho. Eu sei que eu vou te sentir para sempre, mas eu quero te sentir agora também. Eu não aguento esperar. Na eternidade, vem agora, faça agora. Eu quero experimentar essa porção agora. E ele fala, filho, mas como você ainda não está com lucro, para você entender o que eu estou fazendo, você vai ter que passar por um perrengue. Mas você quer mesmo a minha presença? E você só vai aguentar se tu estiver bem fundamentado. Eu só sei, que como eu sou seu pai, eu só sei que você só vai se fundamentar se você passar por aflição. Que aí você vai ser obrigado a se fundamentar. Mas você quer mesmo? Porque eu não habito em casa derrubada. A casa tem que estar bem para eu entrar. Não, Senhor, vem com tudo. E ele vem. E ele vem. E ele vem. Mas que bom é estar nas mãos desse Pai. Aleluia! É um Pai bom. Um Deus bom que cuida, que ama, que zela pela gente. Mesmo a gente, sem nem isso aqui diga. Eu fico imaginando, acho que já até falei isso com jovens, eu não lembro, mas cara, eu fico imaginando a gente na mesa com ele. E eu fico assim, cara, eu imagino uma mesa e ele santo, muito limpo. E eu acabei de sair da sujeira e ele me deu essas vestes brancas que eu nem sei o que é, me deu 9 sandálias. E eu sento nessa mesa e falo, meu Deus, eu não sou digna dessa mesa. Eu não sou digna dessa mesa, eu não sou digna dessa mesa. E a gente tem tanta certeza que a gente não é digna dela, que a gente fala, Senhor, o que você quer? O que você quer? Eu vou te dar tudo. E a gente não vai dar tudo porque, Senhor, eu quero algo. Não, porque tudo que ele podia fazer, ele já fez. Ele te trouxe para essa mesa. Que você não é digno. Então você faz tudo que você faz em resposta a isso. Você fala, Senhor, eu não merecia estar aqui. Você fez tudo para eu estar aqui. Senhor, eu quero responder isso. Como é que eu respondo? Caraca, jejuando, é orando, é servindo os meus irmãos. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Mas não é porque eu quero bênçãos. É porque, Senhor, como eu não poderia responder a isso? Pelo menos tentar, porque a gente nunca vai conseguir responder a tamanha grandeza dele. Mas a gente se sente tão... Não dá pra ficar parado nessa mesa. Quando a gente sente um incômodo de, caramba, eu não era digno dessa mesa. Eu acho que os únicos que estão parados é aqueles que não têm noção do quanto são indignos. Que quando você tem noção do quanto você não merece, você se move. Você se move para responder esse amor. Você não consegue ficar parado. Então que você possa ser ferido essa noite com essa indignidade. Seja ferido com essa indignidade. Senhor, eu não merecia estar aqui, mas por eu estar aqui, eu vou fazer, eu vou me mover. Eu vou responder, eu vou obedecer, Senhor. Meu Deus, é obedecer que o Senhor quer? É isso que eu vou fazer. Porque, meu Deus, o Senhor se deu por mim. Como eu não poderia tentar corresponder a isso? Eu queria agora que os irmãos abrissem 1 Coríntios 10, 13. O último que eu vou pedir para vocês abrirem comigo. 1 Coríntios 10.
Versículo 13. E a palavra do Senhor fala: não vos tem sobrevindo tentação, que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Caraca, cara, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele poderia só deixar a gente sofrer para aprender, mas ele fala: ó, você vai sofrer, mas eu ainda vou te dar todas as ferramentas necessárias para você passar bem por isso. Aleluia! Fica tranquilo com isso. Então, quando você olha para si, irmão, não se vitimiza, não. Ai, porque tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Irmãos, sinceramente, de coração, ele é teu pai. Ele é teu pai. Se o teu pai, que te conhece, olhou para você e falou: ele tem que passar por isso, quem sou eu? Quem é pastor para falar: nossa, irmãos? Não, irmão. Se ele permitiu, eu tenho certeza que as ferramentas estão disponíveis para você conseguir passar por isso bem. Se não está tudo bem, é porque você não está enxergando que existem essas ferramentas. Porque ele não faz com que os filhos passem por algo que ele não consiga suportar. Ele nos dá todas as ferramentas necessárias. Por isso que aquele homem conseguiu cavar na rocha. Se ele não tivesse ferramenta nenhuma, ele não conseguiria cavar. Então eu creio que ele tinha ferramentas. Não foi nada a missão para ele construir uma casa, não foi nada a ele as ferramentas para ele construir. E ele olhou para aquilo e falou: cara, eu tenho que usar isso. Ele não me deu isso daqui à toa. Isso aqui é para cavar? Então é isso que eu tenho que fazer. Então use as ferramentas que o Senhor te dá. E descansa nele, irmãos. Eu acho que se eu pudesse resumir, descansa, se agarre nele, se fundamente nele e zele pela presença e não pelas bênçãos. Zele por ele. Zele pela presença dele. E hoje, como é um culto minha família dentro da arca, eu creio que muitas das vezes a gente vê muitas famílias de fachada, sabe? Como aquela casa construída sem fundamento, apenas a fachada. E você olha, você vê resultado e você fala: que família abençoada. Mas só Deus sabe o que está no secreto dessa casa. Só Deus sabe o que está no secreto dessa casa. Isso é importante, irmãos, porque aquele fundamento ninguém estava vendo. O único que sabia que o fundamento estava lá era o cara que construiu a casa de Deus. Mas antes de tudo ser derrubado, estava em secreto. E esse fundamento e esse cavar é algo que ninguém sabe. Não é algo que você vai se vangloriar. Ai, como eu estou me fundamentando. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Tá no secreto. Isso que diferenciava uma casa da outra. Uma tinha secreto e a outra não tinha secreto. Então, irmãos, que a sua família, ela não seja apenas uma família de fachada, mas que em nome de Jesus a sua família esteja fundamentada nele. Fundamentada.